Depois ele vai para Friburgo, né, no Rio. E ali ele tem um embate mesmo com a estrutura do colégio. E ele dizia que foi expulso de Friburgo por insubordinação mental. E ele começa uma espécie de vida boêmia. O poeta ia bêbado no bonde. O dia nascia atrás dos quintais. As pensões alegres dormiam tristíssimas. As casas também iam bêbadas. O poeta está bêbado, mas escuta um apelo da aurora. Vamos todos dançar entre o bonde e a árvore. Entre o bonde e a árvore, dançai, meus irmãos. Os filhos estão nascendo com tamanha espontaneidade. Como é maravilhoso o amor. O amor e outros produtos. Dançai, meus irmãos. A morte virá depois, como um sacramento. João morava em Belo Horizonte, era muito novo, né? A companhia dele era João Afonso, Emílio Moura, que foi um grande poeta, o Milton Campos, né? Milton Campos fazia parte do bloco, e vários outros poetas. E ele tinha contato com os Verdes de Cataguases, que é a revista Verde. Ele era muito ligado aos amigos dessa geração dos modernistas mineiros. Foram os símbolos que o Drummond carregou dentro de si ao longo da vida, esses amigos da juventude com o qual ele sentava-se no café e passava horas discutindo arte, discutindo poesia. Depois eles fundaram a revista, que foi a primeira revista modernista mineira. E, evidentemente, o contato que ele tem depois com os modernistas, com a famosa viagem que o Mário de Andrade faz lá com os outros modernistas, o Oswald também. Ele conhece esses modernistas e depois mantém uma longa correspondência com o Mário ao longo da vida. Em 1924, hospedou-se no Grande Hotel de Belo Horizonte um grupo de excursionistas vindo de São Paulo que foi a Minas Gerais em visita às cidades históricas. Dona Olívia, Guedes Penteado, Godofredo Telles, Tarsila do Amaral, o poeta francês Blaise Cendrars, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Interessados no movimento modernista, fomos visitá-los. Francisco Martins de Almeida, Pedro Nava, Emílio Moura e eu. Daí resultou a amizade com Mário de Andrade, desenvolvida através de sucessão de cartas trocadas a partir de então, até 2 dias antes de sua morte. Estabeleceu-se imediatamente um vínculo afetivo que marcaria minha vida intelectual, moral. Foi o mais constante, generoso, fecundo estímulo à atividade literária por mim recebido em toda a existência. A aproximação com o Mário fortificou as convicções dele e, ao mesmo tempo, o Mário, sendo uma pessoa mais idosa do que ele, pôde, e grande estudioso, pôde dialogar com ele sobre os modos de fazer da poesia modernista. É também a cozinha da poesia, a cozinha literária, que um escritor mais experiente sempre passa para o outro, não usa tanto possessivo, não usa tanto artigo indefinido, não é? Fora a grande discussão que eles travam sobre nacionalismo e universalismo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema Pedra no Caminho, que ficou um tanto conhecido, ele despertou um certo movimento, não digo de indignação, mas de irritação, porque ele era tão simples, era tão barato, por assim dizer, as palavras eram tão poucas,
que as pessoas dizem, puxa, mas como é que isso pode ser um poema? Um poema tem que ser complicado, um poema tem que ter adjetivos brilhantes, tem que ter frases inteligentes, tem que ser notas eruditas. E o meu poema não tinha nada, mas exatamente a minha intenção era essa, era fazer um poema com o mínimo de palavras, bem repetido, bem massacrante, bem chato, para explorar as possibilidades da repetição da palavra. Em suma, para criar uma sensação de monotonia. Quem melhor entendeu isso foi Mário de Andrade, que me declarou: o seu poema é um caso típico de cansaço intelectual. O cansaço intelectual é aquele estado de espírito em que as pessoas concentram a sua atenção num único objeto, o mais comum possível. E esse objeto fica sendo obsessivo. A partir de 24, ele está constantemente submetendo seus poemas à leitura do próprio Mário de Andrade, à leitura de Manuel Bandeira, de Ribeiro Couto, de Oswaldo de Andrade e de muitos outros. Ele estava sempre muito preocupado com a leitura do outro. E essa leitura do outro acaba sendo de enorme importância no aprimoramento dos seus versos. E são esses versos, portanto, escritos depois da conversão do modernismo, e, ao mesmo tempo, depurados e extremamente rigorosos, que aparecem em alguma poesia em 1930. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletóis abotoam-se por eletricidade. Amor faz-se pelo sem-fio. Não precisa estômago para a digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. A ironia nele foi casada muitas vezes com a náusea, com aquela náusea existencialista. Eu sempre acho que a ironia é uma forma de reação perante os outros. É uma arma, é uma forma com que você pode também agredir aquele que você sente que o está agredindo. Mas com a náusea, não. Você não quer saber sequer de que o outro se modifique. E você joga o desprezo sobre a situação que julga incontornável. Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre os mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para o outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego, a injusta distribuição, porque não podes, sozinho,
dinamitar a ilha de Manhattan. Ele não foi o primeiro que fez poesia modernista. Ele precisou muito também do incentivo e das lições do Mário de Andrade. Agora, quando ele fez, foi ele que fez melhor. Se não fossem os modernistas, se eles não tivessem existido, nós estaríamos hoje num deserto, eu acho, porque tudo que eles recuperaram do passado, aquele projeto que eles tinham, a renovação que eles fizeram nas letras, nas artes visuais, na música, na fala, na linguagem, que parou de ser uma linguagem falada e escrita para ser a linguagem coloquial que nós todos usamos e que se disseminou pelos romances e pela poesia. Quero me casar, na noite, na rua, no mar ou no céu, quero me casar. Procuro uma noiva loura ou morena, preta ou azul, uma noiva verde, uma noiva no ar, como um passarinho, depressa, que o amor não pode esperar. Quando o Drummond se casa, ele está sem emprego e não quer mais depender do dinheiro do pai nem da família. Oi, meu birilo. Oi, meu anjo barroco. Minha tanajura, minha orquestra de câmera. Que bom você me chamar assim, meu pessegueiro da Flórida. Ah, você gosta, minha Caliandra? Ah, eu adoro, meu teleférico iluminado. Ah, eu também gosto muito de ser tudo isso que você me chama. De verdade, meu jacareta de paina. Juro! Meu cavalinho de asa e... Ah, então diz mais, diz! Meu oitavo, décimo quinto pecado capital. Minha janela sob a Acrópole. Meu verso de Rilke. Minha Malvaciara. Meu minueto de Versailles. Mais, agapanto meu, tempestade minha. Minha folia com Varracione de Corelli. Meu isto e aquilo. Enguirlandado. Meu eu anterior a mim. Meus diálogos com Platão e Plotino ao entardecer. Ai, minha úlcera maravilhosa! Ai, que lindo! Meu colar de cavaleiro inglês num retrato de Tiziano. Meu fundo do mar. Você me põe a louca de amar as pedras. Ele volta para Itabira com a mulher dele, Dolores, e lá, imaginando trabalhar nas fazendas. Mas é claro que ele era fazendeiro só do ar. Essa história de fazenda para ele não daria certo. De 1000 datas minerais, com engenhos de socar, de lavras e mais lavras e sesmarias, de bestas e vacas e novilhas, de terras de semeaduras, taurifúgio da comenda, no baú enterrado no poço da memória, restou talvez este pigarro. Então o irmão dele, altivo, consegue um trabalho para ele como professor de geografia num ginásio de Itabira. E o Mário viu, pelas cartas desanimadas, inclusive que o Drummond escrevia, e já propenso à melancolia, né, com o temperamento. Então o Mário começa a escrever cartas imensas de São Paulo para Itabira, dizendo, não, agora você tem obrigação, estou esperando que você me escreva num caderno todas as suas poesias, que é para eu poder comentar. Quer dizer, que é uma maneira de estar fazendo que ele se voltasse para a literatura, se voltasse para a vida, né? Então ele escreve esse caderno, em que ele põe o título Minha Terra Tem Palmeiras, da onde sairão praticamente todos os poemas do primeiro livro de Drummond, alguma poesia, publicada em 30. Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. E depois de amanhã é domingo, e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Reserve-se para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão. O amor, Carlos, você telúrico, a noite passou em você e os recalques se sublimando. O amor no escuro, não, no claro. É sempre triste, meu filho Carlos. Mas não diga nada a ninguém. Ninguém sabe, nem saberá.
Brejo das Almas ainda é um livro escrito dentro da mesma preocupação de alguma poesia. Quer dizer, Drummond ainda está em Belo Horizonte, não é? Ele atravessou um período político difícil, ele está amadurecendo politicamente, ele é aliancista por ocasião da Revolução de 1930 e ele é contra o movimento constitucionalista de São Paulo.